Caros professores, que a paz do Senhor esteja com vocês. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês de mais algumas dicas e orientações com referente desta vez à lição de número 10 da classe de jovens, que tem um tema muito interessante, tá? Um tema bastante complexo por se tratar de escatologia, né? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? E desta feita, com esta igreja modelo de Tessalônica, as orientações de Paulo a esta igreja, que é considerada uma igreja modelo na região da Macedônia e Acaia, e as orientações que Paulo passa a essa igreja podem servir de uma forma instrutiva, orientativa para a igreja dos tempos atuais, porque parece que foi escrita para a igreja dos nossos dias. E realmente, como a palavra do Senhor Deus não envelhece, nós soubemos que todas as orientações de Paulo para aquela igreja se encaixam perfeitamente na igreja de hoje. E agora, ainda mais com relação aos nossos jovens que hoje, vivendo nesse mundo de tantas e tantas informações como nós temos, tá? O nosso texto do dia, ele vai nos orientar a respeito de que nós não devemos nos mover facilmente do nosso entendimento e nem se perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, tá? Como se o dia de Cristo estivesse já perto, segundo Tessalonicenses 2:2. Tá? A nossa lição, nós vamos ter 3 objetivos nela, que são, se nós cumprirmos esses objetivos, com certeza nós vamos ter tido uma aula excelente. Tá? O primeiro dos objetivos, nós levar a nossa classe a refletir a respeito das últimas coisas. A segunda orientação, caracterizar o dia do Senhor. E a terceira, apresentar as principais informações a respeito do Anticristo. Eu sugiro aos irmãos, até a nossa lição sugere algo parecido, mas eu quero sugerir, como se trata de uma questão escatológica e que bastante gente hoje tem muitas informações com referência a isso, ou também não, tá? Porque nós temos vivido dias em que muitas pessoas têm aprendido muito pouco com referência a isso. Então, oriento-vos a pegar a sua classe e dividi-la em 2 grupos para ficar mais fácil. E ali com uma folha em branco você pode dar aos seus alunos, dividido em 2 ou 3, dependendo do número de alunos que você tiver, e desta forma perguntar a eles o que eles podem colocar de informações nesta folha a respeito do Anticristo, o que eles sabem. Então vai ter uma turma que vai saber talvez um pouquinho mais, com pessoas mais orientadas, outras um pouco menos, e depois sugiro que você junte essas informações para junto com o que eles colocarem, você ir discutindo com eles em sala, falando para eles, orientando. E também, caro professor, como se trata de um assunto mais complexo, eu sugiro que você estude estas partes escatológicas com referência ao Anticristo, o dia do Senhor, de uma forma especial. Tá? Aqui nós não temos como passar tudo, mas nesse rápido resumo que nós vamos trabalhar aqui, eu gostaria que você pudesse aprofundar mais e mais e mais, para passar aos seus alunos um assunto firme e que não seja um assunto cheio de achismos, né? De repente com eu acho ou eu penso. Pessoal, é bom nós estarmos orientados quanto a isso, a fim de que as nossas informações, a nossa classe de alunos não sejam informações vagas ou informações que venham deixá-los com dúvidas ou ainda informações que de repente podem distorcer, né, na mente deles e eles saírem passando coisas erradas e foi nós, professores, que passamos, né? Portanto, bastante cuidado quanto a estas questões, tá bom, meus irmãos? Eu quero falar a vocês aqui, antes de nós entrarmos no primeiro tópico, refletindo a respeito das últimas coisas, tá? Eu quero falar para vocês a respeito da igreja ali de Tessalônica, bem rapidinho, tá? Nós podemos olhar a respeito desta epístola, né, da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele vai trabalhar bastante o dia do Senhor.
e bastante a volta de Cristo, tá? As questões dos últimos tempos é que ele vai trabalhar aqui, tá? É uma abordagem diferente da de 1 Tessalonicenses, que a gente vinha estudando até aqui, né? Alguns padrões da igreja e tal. Agora ele está preparando essa igreja para o momento da vinda do Senhor. E por isso, isso é interessante nós passarmos aos nossos alunos que estão vindo acompanhando aí a temática, né? Até então, nossas aulas mais referentes assim às bases, né, da igreja, modelo da igreja padrão dos Tessalonicenses, e agora de Tessalônica, né, melhor dizendo, e agora nós trabalhando então esta parte mais referente aos últimos dias, tá bom? Uma coisa que eu quero dizer a vocês, que é uma pergunta que o nosso autor coloca, né, no tópico que inicia a nossa lição. Vai dizer assim, ó, por que falar novamente a respeito dos últimos dias? Lembram? Esse faz parte do nosso primeiro objetivo da lição, refletir a respeito das últimas coisas ou dos últimos dias, tá? Por que falar novamente? Gente, por quê? Porque esta é uma questão que nunca envelhece, tá? Olha só, Paulo, ele vai demonstrar para essa igreja que ela precisava se preocupar com os últimos tempos, porque eram dias em que haviam várias correntes de pensamentos, de doutrinas. Naqueles mesmos dias haviam pessoas pensando, distorcendo o que Paulo pregava e que os outros apóstolos pregavam, aquela que era a palavra da verdade estava sendo distorcida também, tá? E portanto Paulo está querendo firmá-los na palavra da verdade, orientando-os a olhar para o dia do Senhor, tá? Olhar para o dia da vinda de Cristo, a segunda volta de Cristo, né? Então, olha só, uma coisa que eu achei interessante, tá? Com referência a isso, é as nossas igrejas de hoje, que nós podemos passar para a nossa classe, que qualquer pessoa, enquanto crente, enquanto salvo em Cristo, ele não deve jamais deixar de se preocupar com o dia do Senhor, com a vinda do Senhor, tá? Qualquer igreja que não se dedica tempo adequado à reflexão, tá, sobre as últimas coisas que hão de vir, será facilmente envolvida por um discurso imediatista. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo esse período do imediatismo. Nós queremos tudo para agora, tudo para ontem. Então nós estamos vivendo esse tempo, tá? E muitos já são aqueles que não acreditam mais que Jesus voltará novamente. Até porque hoje em dia, muitas vezes, em muitas igrejas, em muitos lugares, a palavra, né, da vinda do Senhor está sendo deixada de lado por um discurso que prepara a pessoa mais para viver aqui na face da terra. É óbvio que nós temos que viver bem aqui, nos preparar para a vida aqui, mas o nosso alvo é o céu, é Cristo, é estar com Ele na eternidade. Muitas pessoas não estão preocupadas com isso, até mesmo por falta de orientação, e muitos dos nossos jovens estão dessa forma, desse jeito. Você, como professor, nós precisamos, gente, colocar na mente dos nossos jovens que eles vivam aqui para Deus, mas também que eles vivam refletindo, pensando, se preparando para a eternidade com Cristo, para a vinda de Cristo, tá bom? Nós queremos ser guiados pelas orientações da palavra de Deus, tá? O nosso segundo subtópico vai falar assim, ó, porque alguns falsos ensinos estavam confundindo os irmãos. Eu só retorno aquilo que eu já havia falado a vocês, tá? Com relação às informações distorcidas, tá? Oriundas de fontes duvidáveis, né? Ou duvidosas, que estavam confundindo o coração dos irmãos em Tessalônica. Paulo havia orientado, fundado aquela igreja, porém começaram a vir ventos, né, de pessoas que passavam por ali dizendo que tinha uma palavra de Deus, dizendo que tinha uma orientação nova de Deus com referência a alguns assuntos, tá? E formando princípios heréticos, palavras que tinham aparência de serem verdade, de terem vindo de Deus, porém não tinham vindo de Deus, eram heresia, tá? Falsos pregadores estavam vindo para aproveitar-se do sentimento generoso daquela igreja. Nós vimos que ela era uma igreja generosa, a igreja de Tessalônica. E muitos falsos pregadores se aproveitaram da situação desta igreja, tá? Desta característica da igreja de Tessalônica para tentar enganá-la, tá? Fazendo o quê? Anunciando um retorno iminente de Cristo como um pressuposto
até para que as pessoas não trabalhassem, né? Ou eles mesmos não trabalhassem e viverem às custas um dos outros. Tá? Não era bem isso. O que Paulo estava mostrando a eles, ele mostrava que ele não vivia às custas de ninguém, que ele se esforçava por tudo o que ele tinha, tá? E aquele povo estava sendo enganado, então, para que alguns começassem a viver às custas daquela igreja. Então, pessoal, a gente tem que olhar bem o tempo em que eles estavam vivendo e o que estava acontecendo nessa igreja. O terceiro subtópico nós estamos falando por que estudar a respeito dos últimos dias, das últimas coisas. Porque é um tema complexo, tá? Debater a respeito dos últimos acontecimentos da história da humanidade é um desafio. É um desafio, sempre foi e continuará sendo. É um desafio, tá, pessoal? Por quê? Por causa das muitas e muitas informações. Algumas verdadeiras e outras não, que vêm, né? Que hoje você pode acessar através do teu tablet, celular, computador e etc. As informações estão ali. Algumas vêm de fontes heréticas, de fontes falsas e que estão pregando coisas que não é verdade. Agora, nós, como pessoas que vivem na palavra, que oram, que estão na presença de Deus, nós temos a orientação que vem de Deus para as nossas vidas, tá? Olha só, a questão de nós estarmos sempre olhando para os últimos dias nós temos que ver tudo a partir de um olhar profético, tá? É o que o nosso autor até nos orienta aqui e eu coloquei isso aqui como uma questão para nós conversarmos, né? Porque assim, ó, sempre vai estar envolto, pessoal, em revelações, visões, tá? E muitas interpretações. A gente vai ver assim, Paulo já havia conversado com a igreja de Tessalônica com referência a tudo isso, tá? Mas mesmo assim, ele tinha que aprofundar ainda mais os debates por causa das falsas visões, das falsas revelações. Tudo que é falso atrapalha a igreja verdadeira, porque por um momento ela causa confusão. E nosso Deus não é Deus de confusão, né? A gente sabe bem isso aí. Então, assim, ó, as questões escatológicas, elas podem levar as pessoas a dois extremos, tá? Ou a pessoa vai para um lado do pensamento, ou ela vai para o outro. Os dois extremos. O que a gente tem que ser? A gente tem que estar temperado, a gente não tem que estar nem no extremo, nem no outro. A gente tem que andar reto, no meio, na direção que vem de Deus para as nossas vidas, tá? Tem pessoas que vivem fascinadas, até pelas questões escatológicas, isso nosso autor colocou, e eu sei disso porque nós vivemos, né, nesse meio, sabemos, tem pessoas que são fascinadas e qualquer coisa relacionada à escatologia já é um ponto para ele poder achar alguma coisa, né? Ou ficar procurando alguma evidência, procurando alguma coisa e às vezes, de tanto procurar coisas que estão fora da palavra, a pessoa acaba se metendo em rascadas e depois fica com a mente confundida e quando vai conversar com outras pessoas, ele passa essa informação que não é uma informação verdadeira, né? Até com referência ao anticristo, tem pessoas que estão sempre pensando que fulano de tal é o anticristo, denominando, tá? Fulano, um político importante, alguém, uma figura mundial, o que seja. Nós não temos essa informação. Nós vamos conversar rapidinho sobre isso, mas nós ainda não temos essa informação. Não adianta todo mês a gente estar mudando de anticristo. Não, aquele parece mais o anticristo. Aquele do mês passado tem alguma coisa que deixou. Todo mês elegeram um anticristo. Pessoal, não é isto que a palavra de Deus nos orienta. Tem coisas que nós ainda não sabemos, né? Vão ser nos revelados pelo Senhor com o passar do tempo, tá bom? Nós temos que ter uma postura moderada com relação a esses acontecimentos, nem a um tanto, né, nem a um extremo e nem ao outro, tá bom? Olha só, uma coisa que fica para a gente refletir é sobre o imediatismo dos nossos dias, imediatismo, tá? Ele tenta roubar da igreja hoje, só reforçando, tá? O direito da gente fazer uma reflexão profunda a respeito do futuro, por quê? Hoje nós estamos sendo ensinados, ou hoje em dia tem uma corrente forte pelo mundo afora, ensinando as pessoas a viverem aqui na Terra, o melhor aqui na Terra, tá? E aí, com relação a isso, as pessoas pararam de procurar o céu e pararam de querer conhecer mais a respeito da vinda de Cristo. E os acontecimentos estão aí, estão acontecendo, mas muitos estão totalmente desapercebidos, nem sabem que isto é, às vezes, um acontecimento que aponta para a iminente volta de Jesus Cristo. A iminente volta de Cristo não é uma coisa
do passado. Não, ela acontecerá. Nós cremos nisso. Tá? Agora, uma coisa fica, se eu e você, professor, obreiros, jovens, fecharmos as nossas bocas com relação a isso e procurarmos esconder isto porque achamos um tema muito complexo e difícil, outras pessoas estão colocando todos os dias informações falsas na internet e chegando no coração de muita gente com informações não verdadeiras. E estão roubando o coração de muita gente por aí. Tá? Se nós nos calarmos, nós que temos a palavra da verdade, então o negócio vai ficar feio mesmo. Tá? Nós, como Igreja de Deus, nós temos a nossa postura, a nossa posição e temos a orientação que Deus nos deu através da sua palavra, certo? Agora vamos falar sobre o dia do Senhor, né, de uma forma sucinta. O que é o dia do Senhor praticamente, né? O dia do Senhor é esperado por todos, né? A gente fala, Paulo estava falando aos Tessalonicenses sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele não será previsto por indicações humanas. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, não será previsto. Por que não será previsto? Porque há muitos acontecimentos que são sinais que Jesus falou e que a palavra de muitos profetas, tá? Revelações que Deus deu aos seus na Bíblia Sagrada, vão mostrando como acontecerá o dia do Senhor, ou os acontecimentos que antecedem a vinda do Senhor. O dia do Senhor, a volta do Senhor, como quiserem falar. Agora tem uma coisa, a gente vai olhar aqui, eu quero pedir a você que foque nesse assunto. Pesquise sobre alguns dos acontecimentos, tá, de pessoas que previram a volta de Jesus. Disseram que Jesus ia voltar em tal ano e Jesus não veio. Disseram que Jesus ia voltar em outro ano, não veio. Nós temos alguns acontecimentos nos séculos que aconteceram isso. Tá? Nós temos alguns acontecimentos no século XIX, no século XX, tá? De dizer que Jesus volta tal data e as pessoas esperarem, aguardarem e Jesus não volta. Pessoal, aquele dia e hora ninguém sabe. Somente o Pai que sabe. Então, assim, não adianta nós, humanos, colocarmos indicações. As indicações vêm do próprio Deus. É Ele quem nos dá os sinais, mostrando que o dia dele está próximo. Quanto a nós, não cabe dizer, se Jesus vem amanhã, eu me preparo hoje. O dia do Senhor é amanhã, então hoje eu me preparo. Até ontem eu posso fazer o que eu quiser. Não. Nós temos que estar preparados para qualquer momento, porque o dia do Senhor se dá através do arrebatamento. Mas se o Senhor nos escolher para estar com Ele antes, fazendo com que a nossa morte nos aproxime dele, não importa a idade, nós temos que estar preparados para o dia do Senhor. Não importa se somos jovens, somos anciãos, ou crianças, ou adolescentes, nós precisamos estar preparados. Fale isso para a tua classe, mostre para ele, mas eu sou muito jovem, eu tenho muito a fazer. O dia do Senhor pode chegar para nós a qualquer momento, a qualquer hora. Quantos não chegaram em sua velhice para estarem com o Senhor? O Senhor é quem sabe, e nós temos que estar prontos para isso. O tempo é o Senhor quem determina. No segundo subtópico, o que acontecerá antes? Paulo, ele vai esclarecer aos Tessalonicenses a respeito de alguns acontecimentos, tá? Alguns dá para a gente focar aqui, que são aumento da apostasia, coisa que todo mundo sabe que está acontecendo mesmo, muita gente deixando a fé, são muitos os que hoje você vai encontrar, não, eu já fui, mas hoje não tem mais força para voltar e para acreditar na verdade. Muita gente apostatou da fé, tá? E a manifestação plena do anticristo, ou também do espírito do anticristo, tá? Que se refere a tudo aquilo que é contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo, é o espírito de anticristo, tá? Fora também o próprio anticristo como pessoa que há de se manifestar conforme a palavra do Senhor. Então, assim, nós estamos vendo, tá? Nos dias de hoje, algumas coisas que dá pra gente... Eu vou só passar para vocês e depois vocês podem se aprofundar em cada um deles, referenciando com modelos, com exemplos dos nossos dias, tá? A espiritualidade de nossa sociedade que está bem decadente, tá? Aumento dos conflitos armados, guerras em várias partes do mundo, coisa que você está sabendo, são rumores de guerra todos os dias na mídia. É um país em conflito com o outro, um ameaçando que pode destruir o outro em pouco tempo, ou com uma bomba e assim por diante. Você sabe disso. Pesquise, mostre para os seus alunos. Se você tiver alguma entrevista, alguma coisa, quiser passar para eles na hora, através de um data show, de uma mídia que você pode passar a eles, mostre.
às vezes alguém não está ligado, às vezes alguém não está atento quanto a isso. E nós podemos orientar essa pessoa, certo? Uma das coisas que a gente está vendo de uma forma absurda, a desestruturação familiar. Né? Hoje em dia a família modelo deixada por Deus, ela está sendo uma família careta, uma família, né, que está sendo ridicularizada pela sociedade moderna, porque hoje tudo pode, todas as coisas são possíveis, existem famílias de diversos modelos, diversos tipos. Ei, isso é coisa que foi inventado hoje. Isso é coisa, tá? Coisa que mostra o espírito do anticristo se manifestando. Nós sabemos o padrão familiar, aquilo que está orientado a nós na palavra do Senhor. Mostre para os seus jovens. Seus jovens são pessoas que estão em faculdades, estão trabalhando com pessoas que já têm esse pensamento e muitos até já estão envolvidos com isso. Nós podemos estar orientados e orientar os nossos alunos com que sigam a palavra de Deus. Não importa as correntes e aquilo que estão, o meio em qual estão vivendo, inseridos. É aí que nós temos que fazer a diferença. Certo? Assim, o processo de dessensibilização dos indivíduos. As pessoas não são mais sensíveis ao sofrimento, ou umas às outras, às necessidades em geral. Gente, pode se aprofundar quanto a isso, tá? Fale porque lá eu creio que você vai ter um tempo para falar a respeito de tudo isso. Todos esses acontecimentos, nada mais, nada menos, nos mostram a sociedade que vai estar aí para o dia do Senhor. Como vai estar a nossa sociedade, o nosso mundo, quando Jesus vier, né? Não, a gente não sabe o dia nem a hora, como eu disse antes, mas pelos acontecimentos a gente pode discernir que o tempo está próximo, certo? Terceiro subtópico, será um tempo de juízo para os que não creram na verdade, tá? Quando a gente vai ver aqui Paulo se referindo a esse tempo, como um tempo até de juízo, a gente vai ver uma linguagem como aquela do Antigo Testamento, dos profetas, falando sobre o dia do Senhor, como muitos deles falaram, como algo que viria repentino, e às vezes apontando alguns ais junto. Você pode até observar algumas profecias referentes ao dia do Senhor do Antigo Testamento também, tá? E aí, só que assim, para nós vamos compreender isso também como um momento de estabelecimento da justiça de Deus, que é aquela que nós esperamos que é a mais certa e a mais correta de todos, né? Aqueles que negam a eficiência, a eficácia do sacrifício de Cristo, aqueles que negam o próprio Cristo, o dia do Senhor vai ser como um julgamento para eles, porque eles vão ver acontecer aquilo que eles negam, que dizem que não vai acontecer, tá bom? O dia do Senhor vai vir sobre eles e eles não vão estar prontos, não vão estar preparados, as suas mentes estão pregando uma coisa contrária, fora da palavra de Deus por completo, mas aqueles como nós que estamos aguardando este tempo, este dia, o dia do Senhor vai vir para nós, vai ser dia de alegria. Para os ímpios, será um momento de julgamento e de juízo sobre eles. Olha só, no terceiro tópico, nós vamos dar uma pincelada rápida aqui sobre o anticristo em si, tá? Uma primeira característica que está no primeiro subtópico aqui sobre o anticristo é aquele que ousa ser o que não é, tá bom? Em princípio, tá? Segundo Tessalonicenses aqui vai dar uma breve descrição do anticristo, tá? Também a epístola de João, a primeira epístola de João, e também o Apocalipse também vai falar sobre isso, tá bom? Vai mostrar sobre um espírito de emulação que domina o anticristo, sobre um espírito falso que vem sobre ele. Então, assim, ele vai querer em tudo ser, é um resumo, em tudo querer ser parecido com Deus, com Jesus. Essa é a primeira coisa, é a imitação. Tipo, tentar ser, não vai conseguir ser, mas em tudo. A Bíblia chega a dizer que sinais e coisas tremendas poderiam acontecer depois que o anticristo se manifestar, tá? Mas assim, quando Jesus, se a vinda de Jesus é segundo o poder de Deus, a chegada do anticristo é segundo a eficácia de Satanás. Olha só essas comparações aqui. Se Cristo é aquele que se chama fiel e verdadeiro, conforme nos revela o Apocalipse, o anticristo ele vem firmado na operação da mentira e do engano. E as pessoas acreditam mais na mentira e no engano do que na verdade, né? Quando Jesus vem em glória, mostrando tanta coisa, as pessoas sempre preferem o caminho do erro, a operação do erro.
Mas também é preciso lembrar que enquanto o reino do Senhor estabelecer-se-á para sempre, conforme a Bíblia está dizendo, a atuação do anticristo vai ser desfeita, vai ser colocada por terra. Enquanto Cristo prevalece, o anticristo desfalece, certo? Olha só, o anticristo ele vai buscar incessantemente plagiar as ações do Cristo, isto é, ele tipo ser um cover de Cristo. Eu sou tão igual que as pessoas vão acreditar em mim. Plagiar, imitar de uma forma muito clara, mas é apenas imitação. Para uma vez confundindo os incautos, aqueles que não são preparados, que não estão firmados na palavra do Senhor, arrebanhar para si uma multidão de alienados opressos pelo mal. Tá? Mais uma questão do anticristo, segundo subtópico, a materialização de uma espiritualidade decadente. Olha só, na igreja daquele tempo de Tessalônica, os ensinos gnósticos estavam se multiplicando, né? O gnosticismo era um movimento, para resumir, né? Religioso de caráter sincrético, era misturado, tá? E esotérico também. Então pegava várias coisas da Bíblia, fazia uma mistura, né? Uma lambança de coisas e estava desenvolvido ali. Enquanto a igreja estava crescendo, o gnosticismo também estava crescendo. Muitos até estavam confundindo as coisas, tá bom? Mas a gente vai vendo que com o passar do tempo, ele foi condenado, virou heresia dentro da igreja primitiva. Tá? Muitas pessoas, por causa disso, foram tiradas do meio da igreja por estarem contaminando os irmãos com a doutrina do gnosticismo. Tá? Você pode pesquisar bem a fundo, há muito mais coisas e passar para os seus alunos assim, porque provavelmente surgirão perguntas com relação a isso. Tá bom? Muitos vão ser denunciados até por João, tá? O apóstolo do amor, que vai dizer que já operava entre essas pessoas que estavam naquele tempo espalhando essas falsas doutrinas, uma mentalidade demoníaca, uma espiritualidade diabólica, que é chamada pelo apóstolo João de o espírito do anticristo. Tipo assim, aqui o espírito de tudo que é contra Cristo, anticristo, contra a verdade de Cristo. Então assim, quando a gente vai ver Paulo falando sobre o anticristo, aqui no capítulo de número 2, tá? A gente vai ver aqui a personificação do modelo antideus de sociedade, tá? Que se estabelecerá diante da vinda do Senhor. Tipo assim, a própria sociedade vai já estar com o espírito anticristão, tá? Não querendo nada da palavra, como se a palavra tivesse 10 comichões no ouvido deles, então eles querem ficar contra Deus, porque é quadrado, porque esse modelo que Deus deixou não é, isso é para a antiguidade, isso era para o povo de Israel, isso não é para nós. Certo, pessoal? Esse é um espírito anticristão e já está no nosso meio. Vocês podem ver, tá? Vocês podem ver e podem sentir que está cada vez mais dominando a nossa sociedade o espírito anticristão, tá? Olha só, o anticristo, para concluir esse segundo subtópico, o nosso autor vai colocar aqui que, de fato, o anticristo nada mais será do que o ícone, tá? Uma referência de uma cosmovisão, o símbolo encarnado do espírito que se opõe a Deus. Como eu disse, tudo aquilo que se opõe a Deus. Tá? Para encerrarmos, então, o terceiro subtópico, ele vai falar sobre a operação do anticristo hoje. Então, olha só. Ele vai comparar, tá? E você pode fazer essa comparação de uma forma muito clara, porque os seus alunos estão ali acompanhando, estão vendo. Hoje em dia todo mundo tem a informação na palma da mão e sabe das notícias, de tudo que tem acontecido. Nada mais, nada menos diferente do que Paulo, do que João, do que Pedro, do que a igreja primitiva, há 2000 anos atrás, conheceu, tá? E enfrentou de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. Hoje nós também estamos enfrentando, a igreja também está enfrentando, está combatendo, está sempre nessa guerra, tá? Os anticristos continuam em operação entre nós, tentando sistematicamente. O que é sistematicamente? É através de uma forma até organizada, de um sistema que vai entrando aos poucos no coração, na mente, nas pessoas em geral. E aí, o que acontece? Vai contaminando, começa com um e essa contaminação vai se passando, como se fosse uma doença se espalhando, certo? Para desconstruir tudo que tenha significância e importância para Deus e o seu povo na atualidade. Para tentar dizer, não, pessoal, isso aí é valor do passado, isso não é um valor de hoje. Você pode se aprofundar bem nessa questão, eu não vou conseguir passar tudo para você. É só um resumo assim, do que você pode abordar, né? Os ataques
você está bem ciente de normas, de lei, você pode levar para os seus alunos alguma coisa com referência ao material que você tenha, da mídia, etc. Ó, os ataques contra a Igreja de Deus e contra a palavra acontecem aonde, pessoal? Hoje a gente sabe, no campo da educação, lá nos nossos filhos, nas nossas crianças que estão todos os dias na escola, hoje com uma influência que vem, às vezes, de um sistema que está tentando modificar a mente dos nossos filhos, das nossas crianças, tá? Lá no campo da educação. As artes, a mesma forma, distorcendo aquilo que é bonito, que é o belo, e com mensagens subliminares e com tantas coisas, você sabe disso. Se aprofunde, professor, e passe lá, tá? A política, a economia, tudo, todos os campos hoje, praticamente em todas as áreas, a gente vai ver a Igreja de Deus sendo ferrenhamente combatida, a verdade sendo combatida, tá? E muitas igrejas também têm surgido que não são nada mais do que igrejas falsas, supostas igrejas que não falam a verdade, tá? Acobertando e justificando os absurdos, tá? Comportamentos errados contra Deus e práticas de pecado em nome de um evangelho contemporâneo. Tem muita igreja surgindo assim. Você sabe, igrejas que se consideram graciosas, com tantas coisas, para deixar entrar no seu meio toda sorte de pecado, só escolhendo alguns versículos da Bíblia para poder falar aos seus. A Bíblia não está valendo como um todo para muitos, porque a Bíblia combate, condena o pecado. Então, para que ela não combata o pecado, a gente tem que alterar algumas coisas. Pessoal, vamos ficar de olho nisso. A Bíblia, para a Igreja de Deus, como um todo, ela é a verdade. A Igreja é firmada nessa verdade, que é a palavra de Deus, tá? Olha só, não vamos ficar pateticamente, o nosso autor vai dizer aqui, tá? Denominando um personagem histórico que vai se revelar como anticristo ou não, dando nome para um, para outro, achando que esse ou aquele são, porque a gente tem acompanhado isso com o passar do tempo na história, mas a gente não pode falar, não pode dizer, né? A gente não sabe. Então, assim, ao invés de a gente ficar, né, vamos dizer assim, pensando ou matutando essas coisas, imaginando alguma coisa que às vezes a gente não conhece, tá? É melhor a gente denunciar as práticas decadentes da espiritualidade anticristã que deseja de maneira insistente estabelecer-se em nossa sociedade. É melhor nós firmarmos os nossos alunos na verdade, mostrar a verdade para eles, ao invés da gente ficar, de repente, imaginando ou passando supostas pessoas que poderiam ser o anticristo para eles. Não, vamos procurar, mostrar para eles que, como nós não temos essa informação, nós precisamos estar firmados na palavra, porque o espírito do anticristo já opera entre nós, de uma forma poderosa, como nós vimos aqui. Tá bom? Para concluirmos, tá? Sobre o dia do Senhor e o anticristo, essa reflexão, essas palavras de Paulo, elas tinham uma enorme importância para aquela comunidade, tá, pessoal? Então, assim, foi provavelmente por meio de uma heresia escatológica, de uma mentira, né, que se estabeleceu naquela comunidade uma celeuma de ordem coletiva. As pessoas começaram a ter várias e várias ideias que começaram a se espalhar entre eles que não eram verdades. Nunca devemos menosprezar a relevância do ensino da palavra, a palavra verdadeira. Por mais desafiador e espinhoso que seja o tema, o nosso papel é pregar a verdade e ensinar a verdade. Está em nossas mãos, caro professor. Que Deus os abençoe nessa sua aula, tá? Se aprofunde nesse tema de uma forma direta, de uma forma, se você não tem certeza, procure alguém que possa lhe ajudar, procure um material que você saiba que é verdadeiro, a palavra de Deus como fonte de consulta para os seus alunos, use os versículos da Bíblia como fonte de referência. Eu tenho certeza que o Senhor vai te dar uma ótima aula, uma boa orientação para você e os seus alunos na sua classe e vai ser uma bênção. Que Deus os possa continuar abençoando, caro professor. Foi uma alegria poder compartilhar este momento com você. Que Deus abençoe, compartilhe o nosso canal com outras pessoas e vem aí muitas dicas, né, para várias classes também dentro do nosso canal. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus.